Olá, está começando aqui na TV Mackenzie mais um Café Pensamento, um programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença do professor José Maurício Conrado, que é o coordenador da área de propaganda e publicidade aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, né? Hoje nós vamos discutir a questão a respeito das redes sociais, ainda mais nessa era na qual nós estamos vivendo aqui na chamada temporalidade brasileira. Professor, para começar, podia falar rapidamente a respeito desse conceito das redes sociais para os nossos telespectadores, só para a gente poder adentrar ao nosso assunto? Claro, com certeza. Antes de mais nada, agradeço o convite mais uma vez. Agradeço o convite mais uma vez presente aqui para falar desse tema que é um tema importante, né? A gente tem vivido algumas questões culturais e políticas recentemente e isso acaba se espelhando, de certa forma, se desdobrando nisso que a gente chama de redes sociais. Uhum. Então, para pensar conceitualmente, o que são redes sociais, na verdade? São esses aparatos tecnológicos que fazem essa mediação da comunicação, né, entre as pessoas, entre instituições, e hoje o mundo está pautado por isso, né? Então, se a gente for pensar teoricamente, Marshall McLuhan, que é um dos grandes teóricos da comunicação. Lá dos anos 60? Lá dos anos 60, exato. Que, de certa forma, a gente consegue entender, a gente consegue trazer um pouco das ideias dele para o tempo presente, quando ele estava discutindo, por exemplo, a ideia de aldeia global. Ele falava que só que lá na utopia dele, utopia com algumas aspas, ele dizia que a aldeia global seria mediada pela televisão. E, na verdade, o que a gente está vendo é que a internet, os nem computadores... se imaginava, Nem né? se imaginava, exato. Mas era, naquele cenário, a paisagem que estava sendo desenhada e que ele, de certa forma, meio como profeta um pouco, ele diz que o mundo ia se tornar uma coisa só, né? É claro que a gente precisa olhar esse conceito com um certo cuidado, essa ideia. Claro que o mundo não é uma coisa só, o próprio processo de globalização ele acontece de formas diferentes e ele chega de formas diferentes em determinados, né, em todos os lugares do mundo. Tem lugares que a gente pode parar para pensar que nem chegou, de certa forma, né? Então a gente não pode dizer que tem uma coisa uniforme, uma estrutura uniforme em relação a isso. Mas as redes sociais, elas são, na verdade, esse aparato tecnológico que está permeando um pouco essa ideia de que o mundo ele está interconectado o tempo todo. Então, a expressão das ideias, a propagação das ideias, acabou ganhando uma velocidade que eu acho que até o próprio McLuhan não tinha imaginado de certa forma. Então, acontece alguma coisa do outro lado do mundo, isso já repercute aqui e a gente já começa a discutir isso, só que isso gera um determinado problema. Porque, de repente, a gente está discutindo de uma forma um pouco superficial, sem saber direito, né? Então, isso eu acho que tem um pouco da nossa era também, da nossa época, essa coisa um pouco efêmera, né? Eu já pego alguma ideia, já vejo alguma coisa que aconteceu, eu já quero debater aquilo, mas sem saber necessariamente. Já põe na rede. Já põe na rede, exatamente. Então, e aí as redes sociais, então, elas, eu acho que a ideia básica para a gente entender isso seria essa malha toda, né? Essa malha que tem interconectado o mundo e tem proporcionado essa possibilidade, né, de comunicação. E nesse aspecto, então, aí que para a gente poder entrar no nosso assunto, como você bem falou, né, nós temos essa malha, né, essa rede que de certo modo McLuhan falou isso lá nos anos 60, embora mais voltado para a televisão, né, como sendo, digamos assim, o meio que isso iria ocorrer. No entanto, é claro, né, com os adventos cada vez maiores da tecnologia, digamos assim, chegamos no nosso século atual com essa rede. E aí que entra, né? Eu acho que uma das questões olha, eu entro rapidamente, de maneira imediata nessa rede, tem pontos, questões que abarcam a todos nós, mas ao mesmo tempo que eu tenho acesso, me parece que eu não tenho como é que eu vou lidar com isso. É isso mesmo, professor? Essa dificuldade de como lidar, e aí essa confusão, essa bagunça, digamos assim, que nós estamos vivendo? Sim, de certa forma, para a gente entender o comportamento das redes sociais e o nosso próprio comportamento perante
esses aparatos tecnológicos e o que eles têm proporcionado, a gente tem que pensar um pouco em cenário de complexidade, né? A gente não pode vir com aquela lógica cartesiana, claro, né? Aquela lógica cartesiana, ela não vai conseguir entender ou dar conta, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, vamos pensar um pouco em Edgar Morin, então, que ele é o grande arauto, vamos dizer assim, da ideia da complexidade. É claro que a gente tem muitos outros autores, tem muita gente pensando sobre a questão, mas vamos pensar no Morin. Quando ele discute a questão da complexidade, isso já tem um tempo, ele já traz isso há um determinado tempo. Então Você lembra, professor, quando o Edgar Morin vai começar essa teoria? Nos anos 90, ele já começa a desenvolver isso. E aí a gente não tem necessariamente esse cenário tecnológico da forma como a gente está desenhando agora. E não é que ele previu isso, ele nem estava discutindo necessariamente tecnologia, mas ele estava fazendo uma crítica àquele paradigma moderno, né, de percepção do mundo. Então, essa percepção lógico-racional, ela está em crise, ela está esgotada para alguns aspectos. E quando ele está dizendo assim, ó, a gente precisa pensar em termos de complexidade, aquilo que é tecido junto, essas múltiplas variáveis que vão se intercruzando o tempo todo, e nesse intercruzamento dessas variáveis, o que a gente tem é um redesenho constante dos cenários, né? Então, o que a gente tem percebido é isso acontece o tempo todo, mas de certa forma a gente ainda não está tão preparado. Digamos que o paradigma cartesiano ainda esteja muito internalizado, arraigado, então a gente ainda não consegue. Então é paradoxal. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem esse cenário que mostra novas possibilidades, essas paisagens complexas, caóticas, né? A gente, em alguns momentos, a gente tenta entender isso ainda sobre aquela perspectiva racional, né, cartesiana, lógica e tal. E aí isso gera, é claro, isso gera um gap, isso gera um problema de compreensão. E aí isso gera muitos ruídos. Isso para a comunicação é um cenário muito interessante de ser pesquisado, porque a quantidade de ruídos que isso gera, justamente eu querer comentar de repente alguma coisa da qual eu não conheço tanto, mas eu ouvi falar, eu acabei de, né, e as redes sociais elas provocam de certa forma essa vaidade, porque eu sempre fico pensando num teórico que é bastante antigo, com todas as aspas, por exemplo, Mikhail Bakhtin, quando ele vai falar, por exemplo, da ideia de praça pública, né, ele está falando, por exemplo, da Idade Média, que a praça pública era o local onde na Idade Média você poderia, na verdade, expor durante o carnaval as suas ideias e tal. Então, a praça pública é esse lugar de encontro. Ou na antiguidade, né? A ágora, né? Lá no mundo grego. Exato, né? exato. Falar da exato. Então, o que a gente tem hoje é que é uma inversão de valores. Então, na verdade, você pode estar de dentro da sua casa ou de outros lugares tidos como privados, e aí o que essas redes sociais criaram foram uma grande praça pública onde está todo mundo expondo as suas ideias. Mas isso gera alguns cenários e algumas situações um pouco complicadas. É como se você estivesse gritando, na verdade, na rua sobre a sua ideia e, de repente, você não sabe muito daquilo. Porque esse também é uma coisa que a gente tem observado e alguns autores têm comentado sobre isso. Esse cenário tem provocado algumas vaidades. Claro, ou muitas vaidades. Muitas vaidades. Então eu tenho, na verdade, ali a possibilidade de falar o que eu quero, porque, inclusive, faz parte da natureza persuasiva das redes sociais. Você pega o Facebook, por exemplo, nossa, é bacana que eu consiga ter não sei quantos likes, ou que o que eu estou falando consiga atingir tantas pessoas e tal. Mas aí o que a gente precisa pensar é o que está sendo dito. Eu acho que é esse que é o... Sem dúvida. Sem dúvida. Então, a impressão que me dá, professor, que acaba havendo, então, aí um desnível, digamos assim, entre esse meio que possibilita eu, da minha casa, me comunicar com o mundo. Agora, por outro lado, só para pensarmos juntos aqui, pelo que o senhor estava falando, a impressão que me dá é que, claro, né, se nós não temos mais um discurso linear, digamos assim, no sentido cartesiano, ok, beleza. Por outro lado, a impressão que me dá é que acabou se criando, ou pelo menos, digamos, aumentando e aprofundando a ideia de narcisismo, né? De uma ideia narcísica. Ou seja, eu posso falar para todo mundo, só que porque eu estou dentro de um narcisismo, eu não consigo visualizar o outro.
Eu falo, o problema abarca todos nós, mas eu só estou considerando o que eu estou falando, eu não estou considerando o outro. Como é que você vê isso? É uma coisa, como eu estava dizendo, é muito interessante isso. É que as redes sociais, o que a gente tem percebido é que elas se tornaram um grande espelho, né? Mas é um espelho para mim mesmo, claro, no caso. Né? Claro. Então, eu consigo... vamos pensar um pouco até na mecânica e na lógica do Facebook de funcionamento. Eu posto alguma coisa e eu consigo direcionar aquilo que eu estou dizendo para, eu quero, né, falar isso com algumas pessoas. Eu falo, eu vi tal coisa aqui, eu vi esse assunto aqui, e aí eu posso marcar lá determinadas pessoas. Só que quando eu estou fazendo isso, na verdade, isso está público. Tá. Então, isso, eu não estou falando para aquele público especificamente, para aquelas pessoas. Eu estou gritando, é como se eu estivesse gritando na rua. Tá, eu gostei desse termo, gritar. E aí, só que as pessoas não têm percebido isso, né? E aí eu acho que, de certa forma, e aí não é nenhuma visão apocalíptica, claro, as redes sociais, elas têm, e isso vai um pouco de acordo com essas diversas gerações que têm entrado em contato com as redes sociais. É claro que talvez para a geração que esteja começando a usar isso agora, esteja nascendo, o pessoal está nascendo e já está começando a utilizar. Eles têm um determinado comportamento. Já sai da maternidade usando. Já sai da maternidade usando, já nasce com aquilo. A mãe estava grávida, a mãe já estava postando a imagem do ultrassom, né? Então, é um comportamento diferente. Mas, de repente, assim, para pessoas de outras gerações um pouco mais velhas, talvez não tenham conseguido perceber esse gap que as redes sociais elas acabam gerando. Uhum. Porque... Então você tem, na verdade, assim, um descompasso entre... as redes sociais alimentam, de certa forma, essa vaidade, eu vou lá e coloco, né? Mas eu não consigo perceber necessariamente essa ideia de que, nossa, eu estou gritando para muita gente, né? E aí a gente tem percebido algumas situações... Mas eu acho que talvez, não sei, né? A impressão que me dá é que começa a ver se começa a gritar, que na verdade, olha, eu quero ser ouvido, mas como você falou, né, muito bem, né? Quer dizer, eu também não consigo perceber, nessas novas gerações conseguem perceber que tem o outro, né? Que você está berrando com o outro. Né? É que talvez até nessa metáfora do grito, talvez como você está gritando, você não consegue ouvir o outro mesmo. Sem dúvida. Acho que como tem muito barulho, fica até difícil você enxergar o outro e realmente parar, né? Tem um livro do Franz de Waal, a Era da Empatia, se não me engano, acho que o título é esse, e ele está comentando justamente, ele faz um contraponto isso, ele fala essa questão da empatia, da questão de se colocar no lugar do outro. E aí ele na verdade, vai buscar, de certa forma, na etologia alguns exemplos. Então ele fala assim, olha, tem muitas outras espécies onde essa questão de se colocar no lugar do outro a gente consegue ver, né? E aí ele dá, com todas as aspas do mundo, ele dá um puxão de orelha na espécie humana, dizendo assim, a gente tem que aprender, né? E aí é um desafio, como é que a gente vai fazer isso com redes sociais? Então, eu queria falar justamente de se aprender a ouvir o outro dentro do cenário brasileiro, mas eu queria falar disso no próximo bloco. E você continua aqui conosco no Café Pensamento. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie.
Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com o professor José Maurício Conrado, que está falando para nós a respeito, quer dizer, o nosso tema de hoje é sobre a questão das redes sociais, da sua complexidade. Professor, no bloco anterior nós estávamos falando a respeito justamente das questões dos ruídos, das questões que as pessoas elas vão falando que bem entender nas redes sociais e não prestam atenção do que elas estão falando, por assim dizer. Mas eu queria, então, trazer mais isso para o cenário brasileiro. Nós brasileiros, questão da nossa dinâmica histórico-cultural, nós não aprendemos ainda a estar na esfera pública, né? A nossa tendência é sempre ficar numa instância particular. Então, nesse aspecto, me parece que esse fenômeno cabe, né, da complexidade das redes sociais, cai como uma luva para nós brasileiros, ainda mais nesse momento no qual que nós estamos passando, né? Ou seja, as pessoas elas descobriram que elas podem falar o que bem entender, mas não a partir do tema que está sendo discutido, mas somente, como diriam os gregos, de uma doxa, de uma opinião delas, e que então a partir daí elas gritam, elas berram, elas não querem saber do outro. É isso, professor? Como é que é? De certa forma a gente pode pensar que naquela alegoria que o Platão desenvolve lá, a questão da caverna, né? Aquela alegoria da caverna, pode ser aplicado, a gente consegue enxergar o que está acontecendo hoje muito por essa ótica, né? Então, de repente, as pessoas estão vendo apenas sombras daquilo que está sendo, na verdade, dos fatos, e elas estão tomando aquilo como realidade. Então, acho que essa é uma crítica que pode realmente ser feita. Uma coisa importante é que, de certa forma, o Brasil, como você mencionou, o Brasil não passou por um processo educacional de consciência política, né? Então, nesse sentido, e eu ressalto, eu não estou vendo as redes sociais de uma ótica apocalíptica, não acho que... Não, claro, sem dúvida. Nós estamos analisando o fenômeno. Isso, exato, muito pelo contrário. O interessante é que, isso é até um tema por uma outra conversa, mas as redes sociais, de certa forma, elas conseguem alfabetizar as pessoas em determinados assuntos, né? De repente eu consigo, um determinado assunto que foi jogado ali, pode instigar alguém a investigar mais sobre aquilo, tal. Então, é isso que é complexidade, é isso que é justamente a gente não ter, deixar de lado um pouco aquela ideia, né, que é uma ideia moderna, que eu consigo prever tudo que vai acontecer e ficar um pouco aberto ao acaso. Você tem um papel aí, a complexidade é justamente isso. Então, o que acontece o que a gente tem percebido agora, principalmente com os acontecimentos políticos do país, é que a falta dessa formação dessa consciência política, né, que acho que tem a ver com questões educacionais, claro, acho que são muitos assuntos interligados, isso agora se reflete no comportamento. Então, a gente vê, por exemplo, coisas do tipo... eu vou falar um pouco do meu perfil no Facebook. Tá. Então, eu vejo assim, alguns colegas. Se fulano disse que vai votar em Beltrano, então eu já vou bloquear essa pessoa, né? E aí você vê um comportamento bastante lógico perante um fenômeno que não é necessariamente lógico, racional, ele oferece uma outra, né? Então, e aí, nesse sentido, a gente não tem que jogar a lógica racional fora, mas ela precisa ser trazida e ser dimensionada para esse fenômeno, para essa paisagem, para esse cenário. E isso é um trabalho árduo. Então, eu acho que do ponto de vista educacional, e a educação tem um papel muito importante nisso, as escolas têm um papel importantíssimo, porque a gente não pode, a universidade, a escola, a educação é o cenário de privilégio para debater esses assuntos, para discutir isso. Então, é uma tarefa árdua, então acho que ainda vai um tempo para aí eu acho que nesse aspecto que é a impressão que me dá da gente pensar a partir, quer dizer, nós como educadores, nós que estamos dentro das instituições educacionais, justamente trabalhar essa questão que eu chamaria de uma consciência crítica, aonde a pessoa pudesse, digamos assim, perceber a diferença entre a sua particularidade, né, os seus anseios particulares
e as questões públicas, né? Ou seja, as questões que abarcam a todos nós. Porque uma das coisas que a gente vem, quer dizer, que se vem discutindo, que para nós brasileiros, pelo menos dentro do nosso discurso sobre nós mesmos, muitas das vezes, que é a questão da intolerância, do ódio, como você bem falou, né? Fulano vai votar em X, então já vou bloqueá-lo. Eu não tento compreender o outro. Me parece, então, que na realidade, há uma necessidade de um trabalho educacional justamente nessa esfera pedagógico de formação, para que nós possamos realmente construir uma rede social, né, de um meio, né, um meio de comunicacional, onde o mínimo de racionalidade haja. Não estou querendo dizer uma racionalidade moderna, linear, não isso, mas que a gente possa compreender essa complexidade, porque essa complexidade ela está aí, né? E ela se dá, evidentemente, dentro de ordem e desordem. Né? Claro, perfeito. Reentender o papel da razão, reentender a racionalidade dentro desse processo. Então, racionalmente pensar, eu preciso entender, ou pelo menos tentar me colocar no lugar do outro. É uma tarefa difícil, mas difícil, é fundamental. Árduo, né? Árdua, árduo. Mas a comunicação depende disso, a comunicação depende desse. É um exercício imaginativo, né? O que será que o outro quis dizer com aquilo, né? Tentar se colocar, tentar imaginar as circunstâncias todas. Isso é complexidade, é você tentar... Nossa, o que levou a pessoa a dizer isso, né? Inclusive, eu diria, só para... Desculpe, só para... Claro, imagina. Fazer aqui nosso bate-papo, pensarmos juntos. Isso é comunicação. Pensarmos juntos. A impressão que me dá, eu sempre falo isso, que a minha postura diante do mundo, ela tem uma matriz conceitual do que me dá o guia. Então, por exemplo, querendo ou não, nós temos uma matriz cristã, né, no Ocidente, em que essa matriz cristã é ela que vai me moldar para eu ter uma relação com o outro, para eu poder estar aberto com o outro. Né? Eu poder isso me parece que é uma das bases do Ocidente. Quer dizer, se eu não reconhecer uma base, e aqui não estou nem discutindo se a pessoa é religiosa ou não, uma base que está aí. Claro. Né? Então, quer dizer, se eu não tiver, uma concepção de mundo ocidental que tem uma base cristã, que necessariamente precisa estar aberto ao outro, quer dizer, se eu esqueço disso, eu vou pegar um pedaço de pau e vou sentar na cabeça. Quer dizer, eu só não faço isso porque eu tô na área da rede, né? Exato, mas eu xingo o outro por qualquer nome, né? Porque a linguagem, ela permite níveis de violência também, violência simbólica, né? Aquilo que se chama de uma comunicação violenta, Uma comunicação violenta, exato. Então você acaba percebendo isso. E aí falta, de certa forma, justamente um pensamento cristão nesse sentido, né? Quando você para pensar que o pensamento cristão, ele é uma base fundamental do mundo, principalmente da cultura ocidental, e ele justamente diz essa questão do se colocar no lugar do outro, tentar imaginar o que levou o outro a tais circunstâncias. Exatamente, né? Eu acho que isso E aí, de certa forma, a gente tem um caminho, então, para pensar essas redes sociais e pensar como é que elas podem, então, desenvolver essa empatia. E aí me parece, então... não sei se você concorda, que aí entra acho que a nossa tarefa, né? A tarefa das universidades, ou seja, do processo educacional. Exato. Né? A universidade ela é fundamental, ela é protagonista da educação, né? E o cenário universitário ele é protagonista nessa paisagem, porque é ele que está pesquisando e pensando constantemente sobre isso. Ele é muito importante, ele é um ator fundamental, né? Então, a gente, do nosso cotidiano de sala de aula, a gente percebe que a forma como os alunos, eles escutam o professor, né? Então, é importante o professor estar consciente desse processo, desse cenário de complexidade, dessas múltiplas variáveis que estão envolvidas. Quando eu estou emitindo uma opinião,
não estou só fazendo Claro. isso vai atravessar muitas variáveis, isso é um cenário muito complexo. Pensar nisso e passar essa ideia adiante, isso é muito importante, né? Aí eu acho que a gente está pensando em termos de comunicação. E até porque a comunicação não é só aquilo que dá certo. Claro, Todo sem processo dúvida. comunicacional Sem dúvida. envolve Sem dúvida. ruídos, mas aí, se por acaso eu não conseguir me colocar no lugar do outro, aí eu saber falar, desculpa, eu tentei, mas a gente pode voltar atrás. Os ruídos são inerentes Claro, à sem natureza dúvida. dos processos comunicacionais. Mas aí, quando a gente está disposto a isso, a gente entende essa complexidade, aí eu acho que a coisa, não é que a coisa fica mais simples, mas ela fica mais viva. E humana. Que é fundamental. Professor, muito obrigado pela sua entrevista e obrigado a você. E continue com a gente no Café Pensamento e até o próximo programa. Olá, pessoal! A minha dica de hoje é para você que gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a educação à distância e o papel do professor nesse novo contexto educacional. O nome do livro é Polidocência na Educação à Distância e ele vai tratar das questões sobre quem é o docente para a educação à distância hoje. A gente tem muitos estudos, muitas vezes teóricos, mas esse grupo de professores, o autor organizador é o Daniel Mill, ele traz vários capítulos que vão explicando passo a passo como é que funciona essa nova concepção de educação que precisa que o docente atue com vários outros atores. Então, para quem tem interesse nessa área, como é que eu vou, como professor, lidar com várias equipes de trabalho, qual que é o papel de cada um, qual que é a importância dessa nova modalidade no contexto educacional, fica a dica. Leia Polidocência na Educação à Distância. Tchau!